Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Mensagem sobre temores. Meus irmãos, os temores são inimigos invisíveis que invadem as vidas das pessoas de todas as idades e de todas as culturas. Ao mesmo tempo, podem ser enganosos e devastadores, envenenando nossos pensamentos, roubando a paz interior e diminuindo o ânimo de viver. Os temores tornam as pessoas inquietas, receosas, perturbadas, impacientes e fracas. São sentimentos indesejáveis. Nós tememos discussões e mudanças, fracassos, frustrações. Alguns temem doenças, sofrimentos, ou ainda a possibilidade de seus entes queridos se acidentarem ou adoecerem, o que é muito normal. Outros temem as reações e as opiniões das outras pessoas. Outros ainda têm medo de ficar no escuro e têm pavor de ficarem sozinhos. Muitos temem a morte, que para eles é um grande ponto de interrogação. Há cristãos que sentem temores quanto à sua própria salvação, não sabendo se Deus realmente nos perdoou. Então, além de ter medo de morrer, tem medo de viver. Os temores invadem a mente tão devagar e silenciosamente que mal percebemos que estamos caindo nessa influência destruidora. Quando permitimos que os pequenos temores contaminem nossa vida, eles abrem caminho para pensamentos perigosos. O apóstolo Paulo nos exorta a pensar naquilo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Leia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. A vida, meus irmãos, é complexa e o mundo é violento, mas os problemas não precisam prejudicar a nossa paz interior. Para sentir essa paz interior, temos que ficar livres dos nossos temores. Quando ignoramos o clamor da nossa alma, que foi criada na imagem de Deus, os temores começam a invadir nossas vidas. Então, quando estamos longe de Deus, ficamos rodeados de receios, ficamos complexados e temerosos. Como são os temores? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, os temores são emoções que a pessoa sente quando percebe que a sua vida não agrada a Deus. Foi um dia trágico aquele em que Adão e Eva acataram a sugestão de Satanás de desobedecer a Deus e comeram o fruto que estava proibido. Através dessa desobediência, pecaram e resolveram se esconder da presença de Deus. Quando o Senhor chamou por eles, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Satanás gosta das trevas. Ele não consegue trabalhar na luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Satanás
Satanás conhece as nossas fraquezas e as utiliza para encher nossos corações de temores. Ele procura destruir a verdade e nos confundir com mentiras. Se mantivermos essas coisas escondidas nos cantos escuros dos nossos corações e da nossa mente, Satanás continuará nos dominando com desânimo e com temores. Mas ele pode ser derrotado. Podemos ficar livres de sua força se o expusermos à luz. Satanás tira todo o proveito possível dos nossos temores. Ele não perde nenhuma oportunidade para aumentá-los ainda mais, fazendo com que eles se tornem cada vez mais reais e lógicos. Nosso caminho fica cada vez mais escuro e o coração cada vez mais pesado, até finalmente perdermos toda a esperança de libertação. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se de que Deus é maior do que todos os temores. Seu amor é tão grande por nós que Ele fez um plano e através desse plano podemos ser salvos da condenação e da morte eterna. Ele mandou Jesus, seu Filho unigênito, ao mundo para ser o nosso Salvador. Foi através do sacrifício da sua morte na cruz do Calvário que Ele pagou o preço dos nossos pecados. É justamente através dessa obra redentora de Jesus que nós podemos ser libertados dos nossos temores. Porque os temores são o resultado do pecado e Jesus já conseguiu a vitória sobre o pecado com todas as suas influências. Conta-se a história de um menino que tinha medo de andar sozinho no escuro. Mas quando seu pai estava ao seu lado, segurando a sua mão, perdia os seus temores, pois amava seu pai e confiava nele, sabia que cuidaria dele. Esta é a chave da libertação dos temores. Conhecer bem nosso Pai Celestial. Quando mantemos comunhão com Ele, aprendemos sobre a sua vontade, sobre o seu amor, vemos claramente como Ele cuida de nós. Quando realmente conhecemos a Deus e colocamos nossa mão na sua mão, sentimos que as nossas vidas estão seguras. Em humildade, chegamos a Ele, expondo as dúvidas que sentimos e as decepções e tristezas que querem nos levar ao desespero. Precisamos procurar seu rosto, entregar-nos a Ele e seguir em toda a obediência. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O temor de Deus. Nem todos os temores são prejudiciais. Há um temor que
Deus gosta de ver. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Este temor pode ser identificado como um profundo respeito e reverência que sentimos. Vemos a grandeza de Deus, a sua justiça, os seus juízos, seu amor, sua misericórdia, sua sabedoria e sua imortalidade. Compreendemos que Ele é todo-poderoso, que entende todas as coisas e que está em todos os lugares no mesmo instante. Compreendemos até que o ar que respiramos é dele. Compreendemos que somos a criação dele. Temos medo de desagradar a um Deus tão poderoso. Sabemos que a justiça de Deus condena para o inferno aqueles que vivem no pecado. Se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27. Este conhecimento gera dentro de nós um pavor pelo pecado. Quando, através do arrependimento, do perdão dos pecados, da obediência, chegamos a conhecer a Deus como nosso amigo pessoal, passamos a servi-lo devido a um temor piedoso, por amor e pela gratidão que se sente por seu indescritível dom de salvação. Quando tememos a Deus, isso nos enche. Quando tememos a Deus, isso não enche nossos corações de terror, mas aumenta o amor que temos por Ele. Esse é o único temor que é capaz de afugentar todos os outros. Sendo assim, meus irmãos, por que tantas pessoas permitem que as nuvens dos temores tomem conta de seus corações, que perturbem suas mentes e que apaguem a luz no caminho da vida? O caminho de Deus é um caminho de paz e confiança. Temos o exemplo do apóstolo Pedro, quando Jesus mandou que ele andasse sobre as ondas turbulentas do mar da Galileia. Pedro não sentiu medo até tirar seus olhos do Senhor e ver o tamanho das ondas, e começou a afundar. Quando recebemos a libertação dos nossos temores e passamos a confiar em Deus, seu Espírito nos fala com uma voz suave e delicada. Aí conseguimos olhar para Ele e a tempestade em nossa volta começa a acalmar. Jesus começa a dar solução para os problemas difíceis que estão complicando as nossas vidas. No lugar da dúvida, Ele coloca uma segurança. Ao pegar na nossa mão, podemos, por sua graça, ficar livres de nossos temores. O temor do futuro. Algumas pessoas se inquietam só de pensar no futuro. Acordam todos os dias vendo um dia cheio de dificuldades, cheio de dúvidas.
Suas vidas estão cheias de incertezas. Quem anda na escuridão da sua imaginação constantemente pergunta: e se isso ou aquilo acontecer? Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Este versículo é a chave que você pode usar sempre para não sentir temores. Experimente. Muitos temem o futuro porque suas vidas estão sem rumo. Não sabendo para onde vão, estão sempre enfrentando uma barreira invisível. Deus sabe o que há na sua frente. Se permitirem que Deus os guie, sua jornada não será mais sem rumo. Muitos, pelo contrário, descobrirão que estão no caminho do lar eterno, no caminho certo. Deus prometeu ajudar aqueles que confiarem nele, mesmo que a vida não seja fácil e o futuro parecer não prometer grandes coisas. Por mais violenta que seja a tempestade, por mais escura que seja a noite, ou por mais alta que seja a montanha, Ele vai nos ajudar. O temor do fracasso. Todos nós sentimos vontade de conseguir alguma coisa na vida, mas temos medo de fracassar. De fracassar na vida particular, na vida familiar e na vida em geral. Ficamos com medo de tomar decisões erradas e não conseguirmos aquilo que desejamos. Falando com Josué, Deus mandou: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando entregamos nossa vida ao Mestre, os fracassos do passado não precisam nos prender mais. Pelo contrário, são experiências que podem ajudar a evitar certos perigos e assim poderemos chegar ao nosso destino. Tem também o temor de sofrer. Ninguém gosta de pensar em sofrimento físico ou emocional, de ser criticado ou ser abandonado. Deus não promete retirar de nós todo o sofrimento. O que Ele promete é força para resistir. Ele prometeu paz e segurança no meio da tempestade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, versículos 1 e 2. Se amarmos ao Senhor, cresceremos através
através de nossos sofrimentos, pois eles nos dão a oportunidade de sentir a presença e o poder de Deus, de criar dentro de nós um caráter sólido e um coração compreensível. Os sofrimentos têm a capacidade de estimular o nosso crescimento ou de nos deformar, como será no nosso caso. Será estimulado o nosso crescimento ou o sofrimento vai nos fazer ficar mais deformados ainda? E ainda existe, meus irmãos, minhas irmãs, o temor da morte. O temor da morte. O temor da morte é muito comum entre os seres humanos. Não é verdade, meus irmãos? Dizer adeus a um ente querido é uma experiência extremamente dolorosa. Somos obrigados a pensar naquela frase: morrendo o homem, tornará a viver? Jó, capítulo 14, versículo 14. Jesus, meus amados, veio para nos libertar do temor da morte. É por isso que morreu e ressuscitou. E é por isso que prometeu: porque eu vivo, vós também vivereis. João, capítulo 14, versículo 19. Com ele, a morte não é uma porta que dá num vazio, mas é uma porta iluminada que dá vida nova. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Todos conhecem esse versículo, lá em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Deus está preparando esse lugar para aqueles que se preparam para um lar eterno. Eu e você, meu irmão, você, minha irmã, será que estamos preparados? Já nos arrependemos com sinceridade das nossas vidas de pecado? Quando nos arrependemos, sentimos remorso pelos nossos pecados e abandonamos a vida antiga. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venha com confiança, venha orando, venha com esperança, e Deus tirará todos os teus temores. Venha e conheça o prazer de uma vida sossegada. Deus nos convida para confiar em Jesus Cristo e ficar livres. Sim, livres de todos os nossos temores. Venha. Que a bênção
Venha. Jesus nos convida a vir a Ele e descarregar sobre eles todas as nossas cargas, todos os nossos pecados, todos os nossos temores.